Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo de número 12. Palavras de Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Louvado seja Deus que não são de todos. Não, você não entendeu. Ontem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem, o apóstolo Davi usou uma expressão de que o que torna uma igreja apostólica não é ela ter um apóstolo. Na verdade, é porque uma igreja já é apostólica que ela tem um apóstolo. E eu preciso falar algo para você. Você está deixando de receber muito de Deus porque você não está conseguindo tirar a palavra do teu pastor durante o culto. Eu vou repetir. Você não está conseguindo receber mais de Deus porque você não está conseguindo extrair mais. E eu posso falar para você, tem dia que eu chego em casa e eu digo: Senhor, eu estou quebrado, eu tenho que dormir no sofá, porque eu não consigo nem dormir. Eu cheguei elétrico, sabe aquele dia que você chega elétrico? Você fala: eu não consigo parar, porque foi arrancado algo. Mas tem dia que eu chego e digo assim: mas Senhor, podia ter sido mais. E não é por questão de performance, porque a gente já venceu essa questão de performance de púlpito. Eu estou falando de você sentir. Lembra quando a mulher, ela toca em Jesus? A mulher do fluxo de sangue, e Jesus imediatamente diz assim: pare, porque eu senti que de mim saiu alguma coisa. Todo mundo estava tocando em Jesus, mas quando ela tocou, Jesus disse: ela tocou e saiu algo. Deixa eu dizer algo para você: arranque tudo. A palavra de hoje é uma palavra de alinhamento. Eu quero abrir um parênteses no tema do ano que nós estamos construindo ao longo de todo esse tempo. E queria que você entendesse a importância daquilo que Jesus disse. Essa palavra já seria importante dentro do contexto bíblico, mas por ela ter sido dita por Jesus, ela é ainda mais importante. Porque Jesus está dizendo uma palavra e tem um alvo específico. Há um contexto de Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre o sermão profético dos últimos dias. E dentro de tantas coisas que Jesus está anunciando a respeito dos últimos dias, esse verso está inserido nele. E ele diz: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A primeira verdade que eu quero dizer para você, que é o que estava começando a falar aqui, é que Jesus deixa muito claro que o amor de muitos, mas não é de todos, o amor de muitos irão esfriar durante esses últimos dias, mas não de todos. Haverá um grupo de pessoas que vai manter a chama do amor, do propósito aceso. Ele não vai deixar essa chama apagar. E a minha oração é que você esteja dentro desse grupo de pessoas que vai se manter fiel. Quando a situação estiver difícil, vai permanecer fiel à palavra e ao seu Senhor. Jesus estava falando a um grupo específico de pessoas. E esse grupo específico de pessoas, porque entenda, olha a palavra, o amor de muitos se esfriaria. Jesus não estava falando de pessoas que não amavam. O alvo da palavra de Jesus era pessoas que amavam, mas que deixariam de amar. O alvo da mensagem de Jesus era pessoas que foram intensas, cheias, mas que agora se tornaram indiferentes. Sabe aquela pessoa que
ela era cheia da vida de Deus, e ela não via a hora de estar no domingo, o dia de estar no ensaio, o dia de estar numa célula. Mas agora, depois de tantos anos fazendo a mesma coisa, isso tudo se tornou indiferente, porque é só mais um culto, é só mais um ensaio, é só mais uma célula. Não tem problema, a gente vai a semana que vem, a gente vê depois. Não, querido, Deus te trouxe aqui essa noite para acender a chama do teu coração de fome, presença e desejo por estar diante dEle. Sabe aquela ideia da indiferença? Tanto faz. Senhor, eu já cantei um dia, eu já preguei um dia, eu já servi um dia, eu já fui obreiro um dia, mas tanto faz. O alvo da mensagem de Jesus são aquelas pessoas que um dia se derramaram no altar, choraram pela madrugada, pessoas que se derramaram diante dEle. Sabe uma coisa que eu não ouço mais? E o fato de eu não ouvir não significa que não esteja, e me perdoe se talvez você vai se ofender por isso, porque é uma dessas pessoas. Mas me alegrava a alma, pastor Vitor, pastora Cristina, pastor Roberto, quando alguém chegava e batia no meu ombro e dizia assim: pastor, eu tenho orado pela sua vida. Pessoas que estavam tão intensas diante de Deus, pessoas que já foram tão, queimaram tanto, pessoas que já viveram tantas experiências com Deus. Pastor, Deus já abriu a minha visão. Pastor, eu já ouvi a voz de Deus. Pessoas que já foram a ponta da lança de muitos ministérios e que hoje se tornaram indiferentes. Pastor, mas me entenda, porque são os problemas da vida, são as decepções com pessoas, com igreja, com ministérios. Entenda que tudo isso sufoca a paixão, o amor. Mas eu vim aqui para dizer para você que o esfriamento da nossa vida, o esfriamento do qual Jesus está dizendo, é o prenúncio do colapso da vida cristã. Porque não se trata do fazer, se trata de como nós estamos fazendo o que nós nos propomos a fazer. Jesus está dando uma palavra muito bem clara sobre aqueles que um dia viveram e que agora não vivem mais. Oravam, mas não oram mais. Viviam algo intenso, mas que agora vivem no caminho da indiferença. É assim, deixa para lá. Isso já não faz mais diferença. Irmãos, talvez não seja eu a pessoa que você olha e quer ser como, mas há tantos modelos. Mas deixe-me dizer uma coisa, e tomo a semana passada eu estava, e foi uma bênção. Deus usou muito o pastor Rodolfo, eu vi muitos testemunhos de domingo passado, e já agradeço os pastores que estiveram aqui. Mas irmãos, quando eu não estou aqui, eu pego o celular e o culto começa, eu digo: meu Deus, o que eu faço agora, cara? Eu não sei o que fazer se eu não estiver aqui, irmão. Eu não sei como agir quando eu não estou aqui. É como você pegar um peixe e tirar ele fora d'água. Eu não sei como vive fora da presença de Deus. Eu não consigo entender
Como nós saímos de uma igreja de 300, 350 pessoas no domingo para 150 no outro domingo? E isso é natural, isso é normal. Eu digo, meu Deus, eu só posso estar errando como pastor, não é possível. Essa semana eu disse isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou longe da igreja. Me ajude a enxergar se eu tenho errado em alguma coisa, porque alguma coisa está errada. Senhor. Porque o básico, o básico, o que é o básico? A frequência, a constância, o estar, mas não apenas estar porque eu estou aqui, não, o estar porque eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei quando disseram, tem ensaio. Eu me alegrei quando disseram, tem oração. Eu me alegrei quando disseram, tem célula. Eu me alegrei quando disseram, Deus está fazendo uma obra e eu quero estar nela. Eu disse, Senhor, por favor. E eu peguei o pastor Jadson, eu disse assim, Jadson, fala para mim, meu tempo acabou em Bauru? Porque não tem problema se meu tempo acabou em Bauru, deixa eu em Gramado. Você não quis ver o pôr do sol comigo, eu vejo sozinho. Só quem estava, tá vendo? Quem não estava não sabe nem o que eu estou falando. Por isso que fica aí. Eu falei assim, mas não vou nem contar. Não, melhor não, tá estranhando o quê? Já recebi um monte de convite para ver o pôr do sol aí. Oh, Jesus. Estou aceitando o convite. Eu disse, já sabe por quê, filho? Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso para ele, em particular, e estou falando para você como igreja. Eu falei, Jades, porque está acontecendo um problema sério. Ou eu estou pregando algo tão difícil de se entender, e as pessoas não conseguem praticar aquilo que estão ouvindo, ou as pessoas já não querem mais ouvir o que eu tenho para pregar em Bauru. Não tem outro problema. Ou o problema é na transmissão da mensagem, ou o problema é na recepção da mensagem. Ontem a Carol fez uma pergunta aqui, no ambiente onde nós estamos, o que a gente precisa fazer, pastor? E a resposta é simples, não tem fórmula mágica. Só seja a resposta daquilo que você ouve. Mas não é a resposta do fazer alguma coisa, é queimar para fazer. É ser intenso, é ser apaixonado. Às vezes eu olho para algumas atitudes de alguns irmãos e eu digo, eu não sou pastor dessa pessoa. Não é possível que eu pastoreie alguém que fale dessa maneira. Não é possível que eu pastoreie alguém que age dessa maneira. Eu não pastoreio pessoas que falam mal de outros, que falam mal da sua liderança, que falam mal de pessoas, quando as pessoas não estão presentes. Eu não pastoreio pessoas que querem agir por performance. Irmão, se fosse performance de ministério, a gente estaria cheio de músicos, de pregadores, porque olharíamos para o talento e desprezaríamos caráter. Mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é lapidar pessoas, trabalhar para que a imagem de Cristo seja formada nela dia após dia.
Agora, isso é uma questão de que é necessário haver uma disposição para querer ser tratado. Nós estamos vivenciando dias perigosos, dias em que as pessoas estão funcionando, estão fazendo, mas já não queimam mais, já não ardem mais pelo Senhor. Elas fazem, mas elas não sentem mais. As pessoas estão presentes, mas elas não estão acesas. Nós estamos em um ambiente espiritual, mas a gente não entende que está em um ambiente espiritual. A gente está perdido nos ambientes de adoração. A gente está perdido nos ambientes de palavra. A gente não consegue se encontrar, porque a gente fica dispersos em ambientes que deveriam ser proféticos. Já foi dito aqui, querido, nós estamos em um ambiente, nesses ambientes tumores são expelidos. E a gente devia estar, Senhor, é hoje que nós vamos ver os cânceres saltando para fora. É hoje, Senhor, que nós vamos ver os milagres. Mas eu estou indiferente. Não importa se aconteça ou não, porque o meu coração se esfriou. Há um momento perigoso, porque nós estamos executando tarefas, mas já não carregamos mais a presença. Sabe, uma das piores cenas da Bíblia é narrada na história de Sansão. Uma das piores cenas que nós temos narrado é quando Sansão, já tomado pelo pecado, cabelo cortado, e ouve-se o grito, aí vem os filisteus, e Sansão se levanta para ir lutar contra os filisteus. Mas o texto bíblico diz assim: e ele não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado dele. Ele saiu para fazer o que ele sempre fez. Na cabeça dele, ele diz, será mais uma vitória de Sansão, porque ele aprendeu a vencer. Mas ele não entendeu que naquele dia Deus já não estava mais com ele. A minha oração essa noite, Senhor, não nos deixe fazer algo que o Senhor não esteja conosco. Não nos deixe pregar sem o Senhor. Não nos deixe cantar sem o Senhor. Não nos deixe abrir uma célula sem o Senhor. Não nos deixe mover nada que a tua presença não esteja nela. É como Moisés, eu me recuso a sair de onde eu estou. Se a tua presença não for conosco, eu não dou um passo na direção. Pode ser a direção certa, pode ser a direção que todo mundo está dizendo vai dar certo, mas se eu não tiver certeza que o Senhor está comigo, eu não faço, eu não falo, eu não vou fazer nada, porque eu preciso saber que o Senhor está conosco. Nós não podemos ser como Sansão, cair no erro de que fazer sem ter a presença. Pode ser varrer o chão, irmão da igreja, mas é varrer o chão da igreja cheio da presença de Deus. Pode ser limpar o vidro, mas é limpar o vidro cheio da presença de Deus, porque não importa o que nós estamos fazendo, importa a presença que nós estamos carregando, e é sobre essa presença que eu vim aqui lembrar você. Isso não é um palco, isso aqui não é um teatro, isso ainda é templo, isso ainda é igreja, isso ainda tem vida de Deus. Eu não saio da minha casa para entreter pessoas.
Eu não saio da minha casa para fazer uma palestra. Eu saio de casa para compartilhar da vida de Deus. Eu saio de casa para impartir a vida que Deus tem derramado. E quem dera você recebesse dessa vida hoje, dizendo: Senhor, eu preciso tanto disso. Talvez eu tenha andado de maneira mecânica, eu tenha andado de forma automática, mas eu me recuso. Eu quero viver de forma sobrenatural. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Percebe? Você não entende, você não consegue ficar de pé, você não consegue levantar a mão, você não consegue dar glória a Deus, você não consegue permitir que a vida de Deus passe pela sua e você viva o que só pode viver na presença dEle. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho. Senta um pouquinho. Deixa eu ensinar algo para você. O Rafa, ele não está aqui como um músico, ele está aqui como um ministro. Quando o Rafa começa a cantar aqui durante a pregação, ele continua pregando a mensagem. Só que agora ele está dizendo: ei, há um ambiente aberto na mensagem para você extravasar o que está ouvindo. Não é para você cantar a música ele canta. É um momento que abre na mensagem para dizer assim: sabe tudo isso que você está ouvindo? Deixa sair para fora agora. Não é um momento de música na pregação. É ainda a pregação. Mas é um momento da pregação para dizer assim: coloca para fora o que você está recebendo. Nós não podemos ser crentes frios, vazios, ocos. A minha avó tinha uma expressão que dizia: você parece um santinho do pau oco. Sempre quando ia contar alguma coisa para ela, ela dizia isso. Parece. Mas quando você bate, não tem nada dentro. Parece crente. Tem Bíblia de crente. Tem jeito de crente. Tem roupa de crente. Mas não tem essência de crente. Está vazio. Volta para casa vazio. Vem para o lugar que deveria se encher e volta vazio. Vem para o lugar que deveria receber e volta vazio. Esses testemunhos que estão aqui, eles deveriam ser contínuos. Porque eu não creio que Deus parou de fazer, eu creio que Deus continua fazendo diariamente.
Mas por que aquela sensação, puxa vida, Deus está fazendo na vida do irmão, não faz na minha? Puxa, por que o irmão tem testemunho e eu não tenho? E se está acontecendo algum problema, alguém está recebendo algo no mesmo ambiente que você também poderia estar recebendo. Você está perdendo tempo, irmão. Não vem para cá para perder tempo, irmão. Não faça isso na sua vida. Não seja desleal com você mesmo. Não vem para cá pensando que você vai fazer o que você quiser na sua vida e vai vir aqui uma vez por semana e vai receber tanto de Deus quanto o outro. Não vai. Não se engane. São lâmpadas sem chama. São lábios sem brasas. São cultos sem glória. A Inglaterra, berço do avivamento da igreja. Muito do que os Estados Unidos viveram de avivamento é devido ao que saiu da Inglaterra. Mas sabe qual é a realidade da Inglaterra hoje? A Inglaterra vive um caos espiritual. As construções, as grandes construções de igreja estão vazias. As igrejas estão fechando e se transformando em boates e bares. Porque as pessoas pensaram que podia fazer sem ter a presença. E não dá para viver sem a presença dEle. Não dá para a gente brincar de ser a igreja dEle e Ele não está ali. É por isso que eu quero ler com você um texto. E eu queria que você entendesse. Há alguns momentos na nossa vida que a gente se depara com textos que nós lemos e eu digo, Senhor, por que eu nunca vi isso? Por que eu estou vendo isso aqui só agora? Esse é um dos textos que li e reli e nunca ouvi. Mas que na construção da mensagem dessa semana, ele saltou aos nossos olhos. E Deus me disse, olha isso. Quer entender a igreja? Olhe para esse texto. E você vai entender o que está faltando. Então presta atenção. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Jesus está falando sobre João Batista. Mas olha o que Jesus vai falar sobre João Batista. Ele diz: ele era a candeia que o quê? A candeia que o quê? Ardia. E depois isso. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus vai falar sobre João Batista e Jesus poderia ter falado sobre muitas coisas. Mas quando Jesus vai falar sobre ele, Jesus disse, sabe o João? João antes de iluminar, primeiro ele ardia. Você não entendeu. Se Jesus pudesse falar a nós, usando as mesmas palavras que disse sobre João, ele diria, o Rafael, antes de tocar e cantar, ele ardia. Não, você não entendeu.
A Silvia, antes de pregar, ela ardia. Você está entendendo, Cristiane? Antes de abrir a boca para cantar, primeiro queimava. E Deus começou a ministrar ao meu coração, dizendo: filho, está entendendo? As pessoas querem iluminar, as pessoas querem ser lâmpada, mas elas estão se esquecendo de queimar primeiro. Primeiro você queima, primeiro você arde, primeiro você é incendiado, depois você ilumina. Jesus está dizendo: João não era apenas luz, ele era um fogo. Antes de ser luz, primeiro ele era chama. Ele não era uma voz, ele era um fogo que queimava primeiro. João não era uma lâmpada de informação, João se tornou uma tocha profética no meio do deserto. É por isso que as pessoas saíam da cidade para ir até o deserto, para dizer: vamos lá ouvir João. Porque antes de João falar, ele ardia. Preste atenção, a palavra ardia no grego é a palavra kaiô. A palavra kaiô significa, se você buscar os seus significados, essa expressão grega kaiô, ela vai dar as seguintes definições: queimar até os ossos. A gente já poderia parar só aqui, porque nós estamos falando de algo que queima por completo. Não há uma área da minha vida que o fogo de Deus não tenha consumido, para que eu seja, para que eu me torne aquilo que Ele quer usar. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12: apresentais os vossos corpos como sacrifício, 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 sacrifício vivo diante do altar. Porque o que Deus não pode queimar, Ele também não pode usar. O que Deus não queima, Ele também não usa. O que não passa pelo fogo de Deus, Ele também não usa. Pode tocar, pode cantar, pode pregar, pode fazer, mas vazio. Porque primeiro você queima. Senhor, que não haja nada em nós que primeiro não seja queimado pela Tua presença. Ah, Senhor, que o Teu fogo santo nos consuma, até que não haja nada em nós. Que o Teu fogo passe por esse arraial essa noite e tire tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é limitado, até que haja apenas Cristo, até que haja apenas Cristo, até que haja apenas Cristo, que não haja mais nada, nada, nada que o Teu fogo não tenha consumido na nossa vida. Que o Seu fogo queime em nós, que o Seu fogo arde em nosso coração. Até me consumir, até me consumir. Que o Teu fogo alcance todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da igreja. Que não haja um ministério, um departamento que o Teu fogo não visite essa noite. Que o Teu fogo visite as crianças, visite, Senhor, os obreiros, visite os músicos, visite os pastores, visite os visitantes, visite cada um, visite quem está na internet, nos visite, nos visite, nos visite. Deixa o Teu rio fluir,
deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Até me consumir. Consumir o pecado, consumir o que nos impede. Até me consumir. Até me consumir. Segura um pouquinho, Rafa. Presta atenção, fica onde você está. Olha, um dos seguintes significados da palavra ardia, kaiô, em grego, significa consumir como uma lenha viva. Um outro significado, incendiar até o interior. Senhor, por favor, nós estamos aqui essa noite como lenhas vivas. Queremos renovar a lenha do altar, Senhor, e nos submetemos ao fogo da Tua presença. Queima a incredulidade, queima a dureza do coração, queima o pecado, queima os demônios, mas que sejamos cheios. Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. E de dentro pra fora, até me consumir. E de dentro pra fora, vem queimar em mim. E de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Senta um pouquinho. João ardia primeiro. Primeiro João queimava. Sabe o que está nos faltando? Queimar primeiro. Ser um obreiro não é estar de pé na igreja, é queimar. Ser um músico não é entoar canções, é queimar. Jesus está dizendo, João, antes de iluminar, primeiro ardia, era dentro. Antes de externar, primeiro era dentro. Primeiro algo queimava aqui dentro. Primeiro algo ardia aqui dentro. Depois iluminava.
A palavra iluminar, do grego phaino, significa expor, revelar, trazer à tona o que está escondido. Porque quando você queima por dentro, não tem nada que não seja revelado. Sabe por que a gente não está iluminando? Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês estão aqui? Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ora, se nós somos a luz do mundo, por que não estamos iluminando? Porque antes de iluminar, primeiro precisa queimar, precisa arder, depois ilumina. Jesus estava dizendo, João era alguém que ardia por dentro, para revelar para fora. João era alguém que queimava por dentro e manifestava o que estava dentro de uma maneira sobrenatural. Esse era João. Mas a nossa geração é contrário, porque queremos iluminar, queremos clarear, queremos pregar, queremos cantar, queremos dançar, queremos fazer, mas não ardemos mais. Não tem paixão, não tem vida. Queremos ser ouvidos, mas não queimamos mais. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Se você for lá na JR e entrar lá, pastora Thaís, tem um standzinho lá de lâmpadas. Como chama isso aqui lá, seu departamento? De lustres, como é que chama esse departamento de lâmpadas? Decorativas. Algumas lâmpadas decorativas, elas são lindas, mas ela não vai ter um objetivo de clarear como outras fariam. Vai ficar maravilhoso. Jesus não disse, vocês são lâmpadas decorativas do mundo. Não, ele não disse, eu vou colocar vocês para que o mundo fique mais bonito. Jesus não estava dizendo, você é o lustre do mundo, apesar de alguns se acharem que é. Jesus não disse, eu vou colocar você naquela família, naquele trabalho, naquela igreja, para você ser o lustre dourado daquele lugar. Jesus disse, eu vou colocar você no ambiente de trevas, porque você é luz naquele lugar. Você não tem beleza nenhuma, mas você tem fogo para queimar e para iluminar. Você não foi plantado nessa igreja, você não foi plantado nessa família, você não foi plantado nesse lugar para você ser uma peça decorativa. Você é luz, você é luz, você é luz, você é luz. Não é aparência, é a essência que nós carregamos. É por isso que você volta para casa com medo das trevas. É por isso que você anda dia após dia com medo do diabo, dos trabalhos de macumba, do olho gordo. Não, querido, você é a luz do mundo. Deus te capacitou para ser luz, e onde a luz chega, ela não pede licença para as trevas, ela não pede licença, por favor, não, ela brilha e as trevas se vão. Apaga o interruptor, Lucas, por favor. Pode apagar todos. Esse aqui apaga fácil? Esse aqui?
Esse aqui apaga fácil. Se não apaga, não tem problema. Assim tá bom, assim tá bom. Lucas, fala para escuridão ir embora. Fala. Você falou errado, filho. Eu acho que não teve fé. Fala, Lucas, para a escuridão ir embora. Sacode o irmão, diga assim: lâmpadas não falam, elas só brilham, e as trevas vão embora. Você vai pisar como lâmpada, mas não como uma lâmpada decorativa, como uma lâmpada que já está queimando aqui dentro. Sim, Senhor, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, eu não vejo a hora de chegar no meu trabalho, eu não vejo a hora de chegar na faculdade, eu não vejo a hora de chegar na próxima célula, eu não vejo a conselho, eu quero queimar, mas eu também vou iluminar a partir de hoje. Não é a beleza da lâmpada. Porque tem algumas lâmpadas que não tem beleza, nem formosura. É aquelas lâmpadas que vêm só na caixinha, assim. Já viu aquelas lâmpadas? Não tem beleza na lâmpada. Mas quando você coloca ela naquele lugarzinho que a lâmpada estava queimada, vai... Meu Deus! Você está entendendo ou não? Podemos começar a mensagem? Você entendeu a introdução? Até quem não cria no arrebatamento, creu agora. Os técnicos lá estão tentando derrubar eu. Pode pôr de banco? Não, pelo amor de Deus. Ajuda eu, mãe. Teve gente que diz assim, fiquei. Mas deu até uma risadinha rápida, assim, mas o pastor ficou também. Olhou assim, o pastor ficou também. Tá vendo como pensou? Não vem por ruios, tá vendo? É isso que dá. Ó. Você entendeu a introdução? Podemos começar a mensagem? Pastor, então como é que a gente faz? Como é que a gente consegue ser a resposta que Deus espera que nós sejamos? Anote aí, número 1. Mateus capítulo 5, verso 15. Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo de número 15. Palavras de Jesus: não se acende, ou nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas onde? Onde? No velador. Porque se você colocar a lâmpada acesa debaixo da mesa, ainda que ela esteja acesa, ela não serve para nada. Diga comigo, uma lâmpada, ainda que acesa, debaixo da mesa, serve para nada. Diga assim, pastor, traduz para nós. Eu falo que você não consegue tirar a mensagem do seu pastor, aí você não acredita. Jesus está dizendo, não se acende uma lâmpada e coloca ela escondida dentro da igreja.
Não se acende uma lâmpada para ela ficar sentado a vida inteira no banco. Você acende uma lâmpada e coloca ela onde? Porque quando você coloca a lâmpada no velador, ela dá luz a todos os que estão na casa. Tem gente aqui que está deixando de ser abençoado pelo que você carrega, porque você está com o teu ministério escondido debaixo da mesa. Tem gente aqui que não recebe o que deveria, porque você decidiu pegar a sua lâmpada e colocá-la debaixo da mesa. Não, pastor, eu não abandonei. Eu sei que não, mas escondeu. E é tão perigoso quanto abandonar é deixar aquilo que Deus acendeu escondido. Deus não acende uma lâmpada para deixá-la escondida. Deus acende uma lâmpada para manifestá-la para todos. Jesus está confrontando o espírito dessa geração com essa palavra. Porque Deus não acende lâmpada para ficar escondida. Uma lâmpada acesa, mas que não ilumina, é incoerência. Por que a gente vai deixar uma lâmpada acesa debaixo da mesa? Não serve, não tem utilidade. Deus acende uma lâmpada para clarear. Clarear o quê? Todos os que estão na casa. Anote aí. Se Deus acendeu algo em mim, escreva. Se Deus acendeu algo em mim, anote, é para que isso primeiro seja visto. Para que isso seja visto. Quando Deus acende uma lâmpada, é para que as pessoas vejam. Esse aí não era aquele drogado? Mas agora não é mais. Esse aí não era aquele que vivia pedindo socorro, com a vida toda quebrada? Mas agora não é mais. Vejam. Quando Deus acende uma lâmpada, a primeira característica é para que as pessoas vejam. Mas não é porque vejam a sua luz. Vejam quem acendeu a luz que você carrega agora. Primeiro, para que vejam. Segundo, para que sintam. Um dia você vai ter a oportunidade de ficar na frente desse canhão aqui. Pensa num bicho quente. Parece que o ar não chega aqui, para nessa barreira de luz aqui. A lâmpada que Deus acende é para que as pessoas vejam, mas é também para que as pessoas sintam. Tem lâmpadas frias e quentes, não tem? Será que eu falo disso? Porque são lâmpadas, estão acesas, mas são lâmpadas frias e são lâmpadas quentes. E você não entendeu nada, você está olhando para mim. Tem crentes acesos, mas frios. Você está sentado às vezes do lado de uma pessoa que ela está aí até agora, ela não deu um glória a Deus, ela não abriu uma vez a Bíblia, ela está olhando no relógio, ela está olhando no celular, e ela está ali incomodada, mas talvez você sentou perto de uma lâmpada quente, que ela está ali, oh meu Deus, eu quero mais, Senhor por favor, aos quentes, os quentes já deu glória.
Quando Deus acende uma lâmpada, é para que ela seja percebida. Irmão, presta atenção. Não confunda uma obra que Deus está fazendo para que seja vista com orgulho. Deus evidencia a sua obra para que as pessoas o glorifiquem. Ah, porque fulano está querendo se aparecer. Não, só está no velador. Não adianta querer aplicar uma falsa humildade onde Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer evidenciar o que Ele está fazendo. E por último, quando Deus acende uma lâmpada é para que isso seja multiplicado. Isso significa que se você está sentado do lado de um crente frio e ele não começou a ficar quente, tem algo errado, é com você, não é com ele. Está vendo? Você já esfriou. Foi 2 minutos, você ficou frio. Diga comigo, não existe uma unção secreta para um propósito que é público. Evangelho é público. Vida com Deus é pública. Não adianta querer viver uma vida secreta para aquilo que Deus está chamando para ser público. Diga, eu decido brilhar. Só quem é antigo vai lembrar disso. Quem nunca vestiu uma camisa amarela, não está entendendo nada do que ele está falando. Mas vai ser laranja a próxima versão agora. A luz foi feita para destaque, propósito. A candeia foi criada para o alto e não para o fundo. O problema é que muitas pessoas querem até ser acesos, mas querem viver um evangelho escondido, de agente secreto. São pessoas que querem carregar a unção, mas não querem ter a responsabilidade da unção. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero orar em outras línguas, eu quero profetizar, eu quero ter visões, eu quero pregar, eu quero mas não quero responsabilidade. Eu quero tudo o que me proporciona, mas eu não quero. Querem o óleo, mas não querem o velador. Irmão, todo culto, presta atenção, deixa eu dizer algo para todo culto que tem apelo, eu fico vendo as pessoas assim, ó, as pessoas que vêm à frente num apelo de pregação. A minha expectativa é que as pessoas que vêm à frente num apelo, na próxima semana elas estão assim, onde é que eu posso entrar para viver mais? Porque todo apelo é um chamado para o velador. O apelo não é para melhorar as suas dores, porque tem dores que não serão melhoradas e nem saradas. Há dores que você vai carregar ao longo da vida. Ah, pastor, eu estou esperando melhorar, porque daí eu vou. E se eu disser para você que não vai melhorar, e você vai ter que ir mesmo assim? Pastor, é porque eu estou esperando ter um carro. Ora, se você está esperando ter um carro para fazer, então você não é digno de ter o carro. Porque primeiro você faz e depois Deus acrescenta o que é necessário para você continuar fazendo. Não adianta eu querer ter alguma coisa, mas não ter a responsabilidade. Mas é o que a gente encontra hoje. São candeias escondidas, são lâmpadas escondidas. Por que a candeia está escondida? Por causa da timidez, pastor. Eu queria tanto fazer, mas eu sou tímido. Eu também sou, irmão.
Eu sou uma pessoa tímida. E a timidez não pode ser a muleta para desculpa que eu uso para não fazer o que Deus me chamou para fazer. Por que nós estamos escondidos? Por causa da comparação. Se tem uma coisa que apaga, que esconde a nossa lâmpada, é a comparação. Porque as pessoas chegam e dizem assim, eu vou lá pregar, que isso, ó, o bispo pregando, o Jadson pregando, o Vitor pregando, não dá para mim. Não, querido, não compare o que Deus te deu com aquilo que Deus deu para o outro. Deus vai usar você dentro da envergadura que Ele deu só para você. Mas a gente começa a se comparar e aí sabe o que a gente faz? Não, tem muito, deixa o meu quietinho aqui. Não, mas Deus quer usar a sua porção também. Deus quer usar você. Ela fica escondida por causa da nossa religiosidade. Tem pessoas que é tão religiosa que ela não consegue manifestar o que Deus acendeu. A gente esconde a nossa lâmpada por causa de feridas que não foram curadas. Por causa de relacionamentos que foram quebrados. E a gente perde toda a nossa autoridade. Deus não acende lâmpadas para decoração. Deus acende lâmpadas para usá-las. Para um propósito. Porque toda luz que Deus acende e ela fica escondida, ela apaga por falta de propósito. Não tem porquê, vai permanecer aceso. Número 2, Êxodo capítulo 3 e versículo de número 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama no meio de uma, e olhou. Está falando Moisés no encontro que ele teve com Deus. Apareceu o anjo do Senhor numa sarça, um arbusto no meio do deserto. E a Bíblia diz que a sarça, ela fazia? Ela ardia. Onde? E a sarça? Isso é extraordinário. Deus poderia ter escolhido tantos meios para se manifestar a Moisés. Mas tantos meios. Mas ele escolheu se manifestar como uma chama em um arbusto. Mas o que chama a atenção de Moisés não é o fogo na sarça. É que a sarça, mesmo com fogo, ela não se consumia. Porque o fogo que Deus acende é um fogo que arde, mas não destrói. É por isso que eu não consigo entender as pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu preciso de um tempo do ministério, porque eu estou cansado. Ora, se é fogo de Deus, não cansa. Porque o fogo de Deus arde, mas não destrói. Arde, mas não consome. Pastor, como assim então? O que está acontecendo? O fogo que destrói é o fogo que eu acendo por mim mesmo. É o fogo da performance, é o fogo do orgulho, é o fogo da vaidade. Então, eu preciso daquilo para isso. Isso cansa. Chega uma hora que isso enfada, porque não é legítimo. O que chamou a atenção de Moisés, o que prendeu a visão de Moisés, foi ele enxergar que, independente do fogo, a sarça continuava queimando da mesma maneira. Sabe o que é lindo? O lindo é a gente olhar, Diego,
para algumas pessoas e dizer assim: há quanto tempo você está aqui? Pastor, eu estou aqui há 10 anos. E eu continuo queimando. Eu continuo ardendo. Quanto tempo você está aqui, irmão? Pastor, eu estou aqui há 5 anos, mas eu continuo queimando. Nada parou, nada. Pastor, aconteceu, teve motivos, mas eu continuei ardendo pelo Senhor. É as pessoas chegarem aqui e encontrar você no mesmo lugar, no sentido de que você permaneceu, não que você não cresceu. No mesmo lugar, no sentido de que eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Assim, mas rapaz, você não cansa? Não. Eu estou vivendo o que Isaías profetizou: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu continuo queimando e queimando e queimando, e isso não destruiu aquilo que Deus me deu. Muito pelo contrário, é porque eu estava queimando que o Senhor me deu uma esposa. Quantos anos tem? Então vai queimar alguns anos ainda. Toma jeito. Pode dar uma cotovelada mais doída. Como assim? Pastor, quer dizer então que é só queimar que o marido aparece? E você só descobriu agora? Presta atenção, deixa eu dizer algo para você. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é pegar as sarças que estão queimando e colocá-las elas para queimarem juntos. O problema é quando você é uma sarça que queima e pega uma quiçaça para ficar perto. É assim, ó. Bate na madeira, pastor, 3 vezes, porque eu já estou cansaço de quiçaça. Sabe por que as quiçaças aparecem? Porque não está queimando mais. Porque se estivesse queimando, ela não chegaria nem perto. Um dos sinalizadores do fogo, e isso é lindo, porque quando você pega Deus no deserto, quando coloca o povo no deserto, uma das manifestações de Deus era a coluna de fogo, sim ou não? Um dos objetivos da coluna de fogo era aquecer o povo durante a noite, porque o deserto ele é muito quente durante o dia, mas ele é frio à noite. Então a coluna de fogo vinha para aquecer o povo, mas ela também, quando acendia, ela afastava os animais peçonhentos do deserto para não chegar no acampamento que o povo estava. Porque quando tem fogo, o animal peçonhento tem que passar longe. Pastor, o tinhoso está rondando minha. Precisa voltar a queimar. Diga, volte a queimar. Balança o irmão, diga, volte a queimar. Volte a queimar. Há uma diferença entre você viver queimando e exausto. E aqui, deixa eu falar para você, querido. Tem dia que nós estamos cansados. Fisicamente falando, claro que nós estamos cansados. Mas quando nós nos lembramos do privilégio, da oportunidade, do resgate que nos foi pago, digo, Senhor, eu não posso ficar em casa, eu não posso ficar da mesma maneira. A sarça
ela não pegou fogo por conta própria, porque isso era algo também que acontecia no deserto. Por causa das altas temperaturas, era comum você encontrar no deserto sarças que estavam pegando fogo. Mas aquela sarça não estava pegando fogo por conta própria. Deus havia acendido um fogo. E é isso que torna a sarça especial. Porque não era ela, era o fogo que estava nela. Porém, quando o fogo é humano, a ambição, a vaidade, o orgulho, a performance, ele consome tudo, até que não sobre nada. E como isso tem destruído ministérios ao longo da história da igreja. Mas seremos uma geração que vai arder, arder e arder e arder e arder. Vamos acender uma chama tão grande que os estados olharão para Bauru e dirão o que está acontecendo naquela cidade. Porque vamos queimar de tal forma, queridos, que não seremos simplesmente uma igreja que queima. Seremos famílias que estarão ardendo, serão empresas que estarão ardendo, serão escolas, serão lugares onde você pisar a planta dos pés, estarão em chamas. Muitos estão sendo consumidos, cansados, estão exaustos, porque estão queimando na força da alma, não da presença de Deus. Estão queimando pela força do entusiasmo, da chamada força de vontade. Agora vai, pastor, agora. Sai da frente, Satanás. Oh, meu Deus. Agora vai. Mas é só força de vontade, não dura 2 meses. Volta a fazer tudo que... Porque elas estão movidas não pelo fogo de Deus, mas elas estão movidas por um entusiasmo passageiro. Puxa, foi uma boa mensagem, isso me animou. Não, foi uma boa canção, isso me animou. Não, querido, não é por isso. Deus está fazendo algo. E uma das coisas que Deus está fazendo é acender na sua igreja para que ela não esfrie. A nossa oração é a oração de Abacuque no capítulo 3, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos e a faz notória. Aviva a tua obra no meio dos anos e a torna evidente. Aviva a tua obra no meio dos anos e a faça um luceiro em meio a uma geração de trevas. Número 3, Levítico capítulo 10, verso 1 e 2. Levítico capítulo de número 10, verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e trouxeram fogo. Fogo o quê? Fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele, o que? Não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quem era Nadab e Abiú? Filhos de sacerdote. Quem era Nadab e Abiú? Conhecedores da liturgia e o funcionamento da estrutura de culto da época.
Quem era Nadab e Abiú? Portadores do incensário de Deus. Se você ler a história de Nadab e Abiú, você vai ver que eles eram terríveis. Fizeram coisas terríveis, mas Deus nunca fez nada com eles. Mas o dia que eles pegaram o incensário e disseram assim: não vamos esperar o fogo de Deus, não. Vamos colocar a gente mesmo fogo nisso. Deus deixou. E quando eles chegaram com o incensário na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus matou Nadab e Abiú. Porque Deus disse: esse fogo é um fogo estranho. Agora pergunte, o que é um fogo estranho? Fogo estranho para Deus é tudo aquilo que Ele não acendeu. O que é um fogo estranho para Deus? Uma canção que Ele não deu. O que é um fogo estranho para Deus? Uma pregação que Ele não deu. O que é um fogo estranho para Deus? Tudo o que eu faço que Ele não tenha me pedido para fazer. Conhecia, estava dentro da religião, tinha o incensário, tinha o sacerdócio, mas não tinha autoridade para acender um fogo que Deus não tinha pedido. É isso que muitas vezes a gente comete como erro, porque a gente está tanto tempo fazendo para Deus que a gente acha que pode começar a fazer do nosso jeito. E Deus vai aceitar. Por quê? Pastor, Deus vai entender. Diga para o seu irmão: Deus não entende. Fogo estranho, Deus não entende. O que é o fogo estranho? É a vida religiosa fabricada aos domingos. É a manifestação, o serviço sem a submissão. É o ativismo sem direção nenhuma. Porque a gente pensa assim, eu estou fazendo, e só porque eu estou fazendo é de Deus. Não, nem tudo que você faz é de Deus. Porque você só pode dizer que algo é de Deus se Deus pediu para fazer. E aí você vai ter a audácia de dizer: mas Deus disse para mim. Pastor, mas Deus não fala com a gente? Claro que fala. É a síndrome de Miriam e Arão. Deus fala com a gente também. Eu sei que Deus fala. Mas você precisa entender que Deus fala de tantas maneiras e de tantas formas e de meios tão diferentes com pessoas diferentes. Miriam terminou leprosa simplesmente porque disse: Deus fala comigo. E Deus não negou que não falava com ela. Deus disse: eu falo com você, mas eu falo diferente com Moisés. Com vocês eu falo em enigmas, em sombras, em figuras. Mas com ele eu falo face a face. O que é mais comum em um aconselhamento, em uma mesa, é você sentar com as pessoas e elas dizerem: Deus está fazendo algo, mas eu não estou entendendo. E aí você clareia para a pessoa, diz assim: agora você entendeu? Não é que Deus não esteja falando, Deus já estava, mas você recebeu claridade de alguém que ouviu diferente. Por isso o Hebreus vai dizer: o menor sempre é abençoado pelo maior. É você aprender a ministrar sem temor. É fazer para Deus do nosso jeito e não segundo a sua ordem. Tudo para Deus tem protocolos. Tudo.
Não existe nada que nós façamos para Deus que não tenha protocolo. Tudo tem um protocolo. E sabe onde os problemas da nossa vida começam? Quando a gente começa a quebrar os protocolos. E a gente começa a acender fogo por conta própria. Não, vamos fazer assim. Não, assim vai dar certo. Não, assim pode... É o pragmatismo que a gente estava falando ontem. Não, dá certo, então tá bom. Se está dando certo, tá beleza. Para Deus não funciona assim. Para quem olhasse de longe, estava tudo bem. Mas quando Deus olhou, Deus disse, não aceito. Para quem observasse o incensário, estava aceso, estava normal, estava fluindo. Mas quando Deus olhou, Deus disse, isso é estranho para mim, eu não conheço. Porque Deus não se impressiona com o movimento. Deus não se impressiona com o que você faz. Deus se impressiona com a motivação do porquê você está fazendo. É a origem. Quantos estão com o incensário na mão, ministério na mão, mas acendendo um fogo estranho no coração? Para muita gente, fogo estranho não é a ausência de preocupação, de zelo ou qualquer outra coisa. O fogo estranho para muita gente é o zelo sem direção de Deus. Não, pastor, porque isso aqui eu estou fazendo por cuidado. Eu talvez entenda o cuidado, mas um cuidado sem direção nenhuma. Você está aí? Fogo estranho é quando o altar vira palco. Quando a igreja vira uma atração de domingo, do final da semana ou do começo dela. Estar no culto é mais um entretenimento do que um ambiente de edificação. Mas eu quero terminar com esse texto, porque você já está ficando bravo olhando para mim. Está vendo? Não teve nem amém agora, só para colaborar com a mensagem. Não tem nem prega. Eu quero terminar com esse texto. Mateus capítulo 3, verso 11. João está dizendo, palavras de João: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, João estava falando de Jesus, é mais poderoso do que eu. E por ser mais poderoso do que eu, ele não vai batizar vocês com água. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando de um batismo superior. Você não entendeu. João está dizendo, eu tenho um batismo. Batizo vocês com água. Mas quem está vindo aí é mais poderoso do que eu. Ele tem um batismo muito melhor e muito maior do que o meu. Esse é o fogo que separa, que marca, que transforma. É o mesmo fogo que tocou Isaías no capítulo 6. Coloca para a gente aqui Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa. Diga comigo, uma brasa. Porque você pode ter uma brasa morta. O que é uma brasa morta? É uma brasa que não está escondida, não serve para nada. E ele tocou a minha boca e disse, e com isso... E eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi purificado. Isaías 42, 3. Olha o que diz. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que com verdade trará justiça. Troca a versão para a gente, coloca
Muda para a gente ver aqui. O que a gente tem aqui? Olha lá. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Muda. Muda de novo. Vai mudando. Pode trocar. Eu estou ajudando os irmãos a preparar a música ali. Ali. Bíblia viva. A viva sempre salva, né? Ó. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará. Sabe como a maioria de nós vive? Como um pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? É aquela velhinha que ela já não tem mais a luz em si. Ela já consumiu tudo. Ela só tem aquela fumacinha. Sabe quando ela já consumiu tudo, já não tem mais o que ilumina? Ela só está com aquela fumacinha que representa, olha, algo queimou aqui, mas está apagando. É o pavio que fumega. Não tem chama, mas só tem a fumacinha. Deus está dizendo, eu não deixo isso para trás. Se tiver o desejo de voltar a queimar, ainda que só tenha fumaça, que já não haja mais fogo, mas tenha fumaça, porque já queimou um dia, eu não desprezo você. Há um chamado de Deus essa noite, para que você volte a queimar. Eu não vou fazer 2, 3, 4 apelos, eu vou dizer, se você entendeu, sai do seu lugar e venha.